Pois maravilha. é. Pois é, a gente vai falar dos chaveamentos e dos jogos, mas hoje, Grupo A e Grupo B definem a sua classificação. No Grupo A e no Grupo B, ainda não temos a definição de quem é primeiro, quem é segundo dos seus grupos, mas já tem time classificado para as oitavas de final, sim. Às 4 da tarde tem a definição do Grupo B. Justamente, Botafogo e Atlético de Madrid jogam, e aí o Paris Saint-Germain recebe o glorioso Los Angeles FC. Recebe não, joga contra. E aí, às 10 de la noite, olha lá, o Piper não vai sobreviver até lá, não sei como. Às 10 de la noite tem Porto e Al-Ahly, e na mesmo horário, né? A definição da vaga, os dois jogos no mesmo horário, e Palmeiras e Inter Miami, o jogo que vai ser dessa vez, apesar da festa bonita que a torcida do Palmeiras tem feito e ter, de fato, invadido a cidade dos Estados Unidos, na casa, quer dizer, na cidade, não na casa, na cidade em que o Messi fez morada. Então, imagino até que turistas, né, que estão por lá e eventualmente têm ingresso para esse jogo, vão torcer pelo Messi. A senhora é uma secadora, porque afinal de Não, contas. Pipo, eu tô falando a verdade. Igual aconteceu. Quando. Quem que foi jogar com o Messi que falou a mesma coisa? Vamos jogar na casa deles. Alguém falou isso, Piper. Aliás, o Inter Miami veio de uma surpreendente vitória contra o Porto, né? Isso realmente é verdade. O Messi fez aquele gol de falta e tal, né? Mas. Ai, graças a Deus. Pois é. E com isso, inclusive, praticamente tirou o Porto, porque a chance do Porto passar hoje é muito remota. O Inter Miami teria que bater o Palmeiras, o Porto ganhar bem do Al-Ahly, tirar gols e tudo mais e tal. Então o Porto ficou quase fora. Esse gol do Messi realmente causou um prejuízo danado aí para o time português, né? Mas é claro que hoje, certamente, a torcida do Palmeiras não deverá ser a maioria lá, né? No estádio, ao contrário. Aliás, no último jogo já estava bem dividido lá contra o Al-Ahly. O Al-Ahly tem uma torcida também muito grande, mas, independentemente da quantidade de torcedores e tal, a gente tem que lembrar uma coisa em relação ao Palmeiras, e aí não clubismo. Querer agir, enfim, clubismo, ou querer se gabar, ou, enfim, excesso de presunção. Mas é o Palmeiras que joga muito bem fora de casa. Bom, às vezes o problema do Palmeiras é aqui em São Paulo. Jogar fora não tem sido exatamente o maior problema desse Palmeiras do Abel Ferreira, que, aliás, concedeu uma longa e boa entrevista aí ao Globo.com, e a gente vai falar um pouquinho mais dela depois. Queria falar disso também, Pipo, da escalação, dos pendurados, do que falou o Abel, do choro, do olho emocionado. E do fim do mistério, né? Ou seja, o Abel confirmou o óbvio que todo mundo sabia. Ele fica. Ontem foi praticamente o dia do fico nessa entrevista. Ou seja, e é um fico de longo prazo, né? Ele manifestou o desejo de seguir com a presidente Leila Pereira até o último dia de mandato dela. Ou seja, até o fim de 2027. Ou seja, teremos mais 2 anos e meio de Abel Ferreira por aqui. Pois teve isso, ele falou que vai fazer o que era melhor para a família dele. Eu só acho uma coisa, Pipo, o Abel também ele joga melhor fora de casa, né? Gostava de vez em quando ele dar umas coletivas assim aqui no Brasil? Abrir o treino um pouquinho aqui no Brasil? Eu acho também um pouco, eu acho um pouco óbvio que a competição obriga, óbvio que a competição é maior, óbvio que os holofotes também. Mas não custava, né? Um pouquinho aqui, ele tem um tiquinho dessa simpatia, um tiquinho só. Ele e parece que todos os brasileiros que estão envolvidos nessa competição, porque isso me lembra muito a história do rico brasileiro que adora andar de metrô em Paris, Nova York e Londres, mas não pega metrô aqui, né? Aí você vê, o time brasileiro que vai jogar lá fora, ele está mostrando melhor futebol do que ele joga aqui. O técnico fala com a Gringolândia, mas não fala aqui. O árbitro brasileiro, por incrível que pareça, ele trabalha melhor lá do que aqui. O torcedor, né, se comporta melhor lá do que aqui. Então, sabe, dá a impressão que a gente tem um brasileiro para, assim, caráter para exportação
e um brasileiro, no caso brasileiro barra português em relação ao Abel Ferreira, para consumo interno, e aí esse consumo interno pode ser de qualquer jeito. Né? Eu acho que a gente merece mais e tem a obrigação de cobrar mais desses profissionais da bola aqui também. Pois é. Então, esse jogo de compadre mais tarde, eu acho mesmo, sabe? Eu acho tudo bem. É óbvio que em alguns momentos, não é o primeiro caso. Aqui no caso do Abel, a diferença é muito grande, né, Pipo? Normalmente é uma relação muito bélica que ele tem com o microfone aqui no Brasil. Não importa se ganha, se perde, se o juiz rouba, se o juiz. Até o comportamento dele à beira do gramado, apesar de ele ter tomado um cartão já, tá muito melhor lá do que normalmente aqui em qualquer jogo de campeonato estadual. Mas hoje o Palmeiras joga por um empate, Inter Miami idem, joga por um empate, então pode ser aquele jogo de combate. Imagino que não será, mas né, o empate, todo mundo sabe que não vai ser aquele jogo que precisa sair correndo atrás do gol a qualquer momento. Os dois entram em campo, entre aspas, classificado. Porém, Piperno, entram em campo com alguns problemitos. No caso do Palmeiras, os pendurados. O Abel ontem não deu o time, mas disse que quem tiver que tomar cartão, toma, que depois tem gente para substituir. Aí eu já não sei, Piperno. Tá, vai. Ele falou. Falar, ele falou, jogou para a torcida e, sobretudo, para o elenco dele, para dizer: olha, aqui não tem titulares, é todo mundo do mesmo nível, mas vai substituir o Richard Rios como? Pelo Evangelista? Enfim, o Evangelista é um bom jogador, mas o Richard Rios é melhor que ele. Então, há casos em que, por exemplo, o Gustavo Gomes, sabe? Enfim, não dá. Então, é melhor todo mundo jogar, se possível, evitar cartões, sim. Aliás, o Palmeiras já não vai ter o Aníbal Moreno hoje, que sentiu lá, enfim, problema muscular, deve jogar o Emiliano Martínez. Até aí, tudo bem, até porque quando o Palmeiras saiu do Brasil, o titular era exatamente o Emiliano Martínez. Então, talvez essa seja uma das posições aí mais tranquilas para reposição. Mas é bom não abusar, professor.